meu boa tarde, meu boa noite especial. É aqui direto da cidade maravilhosa, da onde a gente está falando. Aqui direto do Multi-Estúdios do Parque Shopping Jacarepaguá. Gente, que estúdio fantástico, No né? meio daqui da Praça de Alimentação. É fantástico, né? A gente tá hoje numa coisa meio atípica, Isso, né? Você vê, quem viu o vídeo passado, tá me vendo aqui de novo, você deve estar pensando o quê? Coitados, não tem roupa. Não tem. Não tem, estão com a mesma roupa, Eles mesma estão naquele negócio de acordar no mesmo dia. Não, o dia da né? marmota, O dia da marmota. sabe? Que parece que é o mesmo dia Isso, de novo, né? isso. Mas estamos aqui, então, juntinhos, continuamos com um convidado especial. Isso, a pessoa, agora que já não é mais gringa, agora já é carioca. Já é carioca. A gente teve uma parte 1 para você que está vendo agora o programa. Se você voltar no episódio anterior ou escutar no Spotify. Isso. Né, também, se você for escutar, o vídeo que nós fizemos antes desse era a parte 1, porque nós tivemos aqui a Joyce Ferreira e o Paulo César, que são da Magic Blue e da Academia da Magia. E agora nós estamos na parte 2 do programa com quem? Quem ficou na mesa hoje aqui com a gente? Com a verdadeira boss da parada. A verdadeira boss! Isso aí! Minha amiga querida aqui vamos. com a gente na parte 2 desse programa. Agora nós vamos ter perguntas só para a Joyce. Isso aí, sem censura total. Ai, sem censura Mas total. a gente começou torto, você não agradeceu o patrocinador, você não abriu, não falou do Multi-Estúdio, não É falou porque eu nada. tô emendando. Vamos agradecer. Vamos, claro. agradecer, então. Aos nossos parceiros queridos da Poison Poison Donuts, que Donuts, estão sempre aqui com a gente. aliás, deliciosos, né? Não sobrou infelizmente nenhum. já não estão entre mais nós, aqui na porque- mesa, porque a gente já comeu tudo. Isso. Nós e todos que estão Porque aqui. tudo aqui acaba em quê? Em donuts, eu ia falar pizza, tu acredita? Exatamente. Em donuts, Isso acaba aí. em donuts. E também agradecer ao meu Multistúdios, né, os nossos, que estão sempre aqui, nossos queridos, atendendo a gente, essa equipe fenomenal que está sempre aqui recebendo a gente tão bem, Sim. cuidando tão bem da gente. E como é né? que faz pra encontrar a gente nas mídias sociais? Nas redes sociais eu vou começar no Instagram. Isso. Que a gente tá tudo diferente, né? Tudo invertido. Invertido. Então, nas redes sociais, você encontra a gente no Instagram, @Revista Orlando Wish, só que eu não falei ainda do nosso novo projeto. Que a gente pode falar. A gente pode, mas vamos deixar pra Tá depois. bom, ok, segura. Queremos agradecer... quem tá vendo, né, se inscrever no nosso canal, porque Isso. pode estar escutando também no Spotify. Isso aí. Se inscrever no nosso canal. Se Compartilha, puder, né, ativa o sininho, fazer um faz comentário o também, comentário. botar aqui, botar sempre pergunta, levar pra gente também nas redes sociais pra gente trazer pra aqui pro nosso podcast, Sim, né? com certeza. Mas podemos começar? Agora, com certeza. Agora vamos, viu? Eu já Agora emendei, me vai. empolguei, já te trouxe. Isso. Bom, enfim, vamos lá. Tia Joyce, já falamos da Joyce com o Paulo, quando surgiu a Academia da Magia e tudo mais. Mas eu quero saber agora de você, minha amiga Lá querida. vem. Como é que foi essa sua primeira viagem à Disney? Joyce, já sei quando foi com o Paulo, com Júlia. Eu quero saber também da sua avó, querida, né? Que eu sei, né, já por amizade com você, que tem toda aí por trás isso tudo. E falar também um pouquinho depois da tiazinha. Então, Claro. já estou emendando. Vamos lá, como é que foi sua primeira viagem à Disney? Há muito tempo atrás, um passado bem distante, em 1991, quando eu fiz 15 anos. Gente, a famosa festa de 15 anos. A famosa Isso. festa de 15 anos. Então, naquela época, eu não tinha muitas condições, minha família não tinha muitas condições. E aí, a minha avó, querida, chegou pra mim e falou, um ano antes, Joyce, ano que vem você vai fazer 15 anos. O que você quer? Você quer uma festa de 15 anos ou você quer ir pra Disney? Eu não deixei ela nem terminar a frase. Falei, eu quero uma viagem pra Disney. Porque pra mim aquilo era tão distante da minha realidade. Eu assistia Silvio Santos Domingo no Parque. Aham. Ele ficava mostrando o Epcot e o Magic Kingdom. As pessoas iam lá, ganhavam o chapéuzinho do chapéuzinho. Mickey, o distintivo do clube do Mickey. Isso. E Sim. aquilo pra mim era tudo. E os meus primos já tinham ido. E eu falava, um dia eu ainda vou pra lá. Só que eles tinham ido pra Disneyland. Tá. E aí foi assim que eu fui pra Disney pela primeira vez. Fui eu, minha avó, uma amiga minha da escola, que a mãe dela deixou então, porque minha avó tava indo junto e tal. E o meu primo... A sua avó foi? Foi, Isso a eu minha não avó foi sabia. comigo. Coitada, a minha avó foi com eu de 15 anos, a minha amiga Fernanda de 15 anos, o meu primo de 10 e o meu outro primo adolescente de 16, que morava na Carolina do Sul e que nas Sim. férias, e tava fazendo intercâmbio, veio pra ficar com a gente. Ou seja, sua avó foi uma guia raiz. Foi uma sem guia saber. Ela que foi a raiz, verdadeira sem guia. saber, Total, né? Pô. Pois é. total. Ela falava, ela brincava assim, que as pessoas acho que olhavam
de longe, achavam que ela era milionária, porque ela já tava ficando tão louca que a gente ficava tão em cima dela. O meu primo só queria aqueles dinossauros de plástico, de borracha, e eu era do bichinho de pelúcia. Eu queria todos os bichinhos de pelúcia. Ela já tava tão louca que ela entrava na loja e falou assim, vai lá, pega o que vocês querem que eu tô aqui esperando no caixa. Rica, milionária, né? Quem vê pensa que mas ela já tava louca com a gente. Então foi assim a minha meu primeiro contato. E agora você falando isso de 15 anos, na nossa época também era assim, né? Festas de 15 anos, você ia pra lá. E hoje, a gente vendo pela experiência da Magic Blue, já voltando pra Magic Blue, você pode comemorar com as festas que vocês fazem. Hoje né? tem. Naquela época hoje não você... tinha, né? Sim. Eu fui quando tudo era mato. tudo era mato. Mas hoje tem muita você comemora, comemoração. né? Você tem a sua... Você não precisa mais escolher, quer festa Exatamente. ou quer ir? Você vai unir os a gente dois, tem umas né? festas da Disney Não é, muito mãe, legal. lindas, Mickey, Minnie, sim, bolo, DJ, sim. fogos. Você muito pode unir os legal. dois. Mas aí me fala, então sua avó... Essas festas já tiveram até o Alok lá fora. Já teve. Os MCs, Não é? todos. Impressionante. E aí a sua avó, então, teve essa experiência e foi ali que você se apaixonou verdadeiramente. Exato. Naquele momento, quando eu tinha 15 anos, eu conheci o nosso guia da excursão, que eu tinha ido com a Concorde Turismo, que nem existe mais. Caramba. E o nosso guia da excursão, que era o Edu. Eu colei no Edu, porque eu achava aquilo tão fascinante que eu falei assim, não, eu quero trabalhar com isso que o Edu trabalha. E eu fiquei enchendo o saco do Edu a viagem inteira. Edu, como que eu faço para ser guia? Que faculdade que tem que fazer para ser guia? Ele não tem faculdade, eu sou professor de educação física. Eu falei, mas como você é professor de educação física? Não, eu só venho em janeiro e julho. Eu falei, nossa, mas só em janeiro e julho? Ele, não, você tem que fazer um curso de guias lá em São Paulo e tal. E aí eu tive que esperar até os 18 anos para poder fazer, porque eu fui atrás dos cursos de guia e ninguém me aceitou. Não, você tem 15 anos, você não vai fazer. Então, quando eu fiz 18 anos, antes mesmo de tirar a minha carteira de habilitação, eu separei o dinheirinho e falei, eu quero ser guia. E foi assim que tudo começou, né? A Disney entrou na minha vida com os 15 anos. E você chegou a fazer um curso também com a Tia Ginha. Foi exatamente esse curso. Na verdade, eu comprei um curso que de uma escola que não existe mais, que chama ABL Associados, que fazia a formação de guias de Orlando na época, lá em São Paulo. Presencial. Não tinha nada. Isso era 90 e pouco. 95, talvez, Sim. 94. E aí, eu nunca tinha ouvido falar na Tia Ginha. E eu não conhecia a história do Walt Disney. Sabia zero sobre a história do Walt Disney. Eu sabia que o Walt Disney Mas se alguém criado perguntasse tudo quem é o aquilo. Walt Disney, porque já teve uma coisa assim, né? Um vídeo que a pessoa... Você sabe quem é o Walt Disney? Você sabe quem é o Walt Disney? Exatamente. Você Eu sabia sabia que ele era o criador de tudo aquilo. E que ele aparecia nos programas de domingo lá no Disneyland. Isso. Ou no World of Colors, que Isso, passava isso. no SBT, na época que era Isso. TVS. Isso, Vocês antigamente. lembram disso? Pois é. E aí eu conhecia ele por lá. Mas não sabia nada. Não sabia nada da vida dele. Quando eu fui fazer esse curso de guias, eram 3 dias. Era uma noite de sexta-feira, um sábado inteiro e um domingo inteiro. E aí chegou o facilitador lá do curso, deu uma introdução, blá, 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 tá. Daqui a pouco ele falou assim, agora eu quero chamar a Ginha Nader, que vai dar a noite de hoje e amanhã pra vocês. Nunca tinha ouvido falar em Ginha Nader. gente, a Tia Quando ela Ginha. entrou na sala, o pessoal ficou desesperado. Artista, né? Artista! E eu falei, quem é essa mulher? Nunca tinha ouvido falar. Eu tava no comecinho. Já tinha muita gente, agência de viagem, fazendo curso de guia, né? E a galera meio que se conhecia. Eu tava lá, um peixe fora d'água. Mas estava lá. E aí ela começou a contar a história do Walt Disney. Eu me apaixonei por aquela história que eu não piscava, eu não respirava. Eu fiquei fascinada com aquilo. Eu fiquei tão fascinada que ela já tinha escrito o primeiro livro dela, que era o Walt Disney, Prazer em Conhecer. Sim. E ela deixou na mesa, ela tinha levado, muitos já tinham o livro, muitos não, alguns que já tinham o conheciam, livro, né? já conheciam, mas ela levou uns 20 livros lá. E ela falava, e aí eu anotando tudo. Aí tinha até uma moça do meu lado que falava assim, não precisa anotar nada não, tem tudo no livro dela. Eu falei, que livro? Que livro? Ah, ela tem um livro e tal. E eu anotando tudo. Aí chegou um momento que ela falou assim, olha, eu tenho alguns livros aqui pra vender pra vocês, quem quiser. Custava R$10, eu nunca me esqueço. R$10 esse Tempo livro. bom, hein? Tempo bom, né? Puxa R$10 o livro. E ela falou, e aí eu contei assim... Tinham 20. E aí você olhou os Aí alunos. eu olhei pra trás, eu contei, tinha umas 50 pessoas. Falei, não vai dar pra todo mundo.
Não vai dar pra todo mundo. E eu falei assim, agora que vai baixar o aniversário Guanabara aqui em mim, eu vou sair correndo. Quando ela falava, Guanabara Fight, Isso vambora. aí. Aí, a hora que terminou o curso, eu fui correndo lá. E eu só tinha, Mônica e Marcelo, R$10 na minha Caramba. bolsa. Era o dinheiro que eu tinha pra pegar o ônibus e voltar pra casa. Eu tava dormindo na casa da minha avó, porque nessa época eu morava em São Bernardo, era bem longe, então eu fui fazer o curso e fiquei na minha avó. Só que a distância da casa da minha avó até a Liberdade, onde foi o curso, minha avó morava lá perto do Allianz Parque hoje, que é o Aham. estádio do Palmeiras. E eu tava na Liberdade, são 16 quilômetros. O curso terminou 10 horas da noite. Ou você Não. comprava o livro, ou você Ou eu pegava comprava o ônibus, livro, ou eu pegava Voltava. o Ou ônibus. voltava pra casa. Ou voltava pra casa sem É, o ou era livro. né? Eu falei, eu vou comprar esse livro. Meus R$10 mais bem gasto da vida, eu comprei o livro. Voltei andando 16 quilômetros às 10 da noite. Cacetada. Na Avenida Paulista, descendo o Pacaembu. Nossa. Tudo, Caramba. tudo, sozinha. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Eu nem me liguei de ligar pra minha avó pelo orelhão Sim. Gente, no olha. 0800. Não era nem 0800, era 9... Nem lembro. Eu sei. Ligação Pra a poder- cobrar ligação a pra cobrar. falar, vó, vou me atrasar. Porque eu falei, se eu falar isso pra ela, ela vai querer vir me buscar e eu não quero tirar ela de casa agora. Pois eu cheguei 1h da manhã em casa. A minha avó já estava desesperada, cadê essa Caramba. menina? Tomei a maior bronca, mas eu tava tão feliz aquele dia. Eu tava igual o Walt Disney quando apanhou Sim, do pai, quando sim, deixou a manteiga estragar, sim. mas ele tava assistindo Branca de Neve no Sim. cinema. E aí eu, ao invés, cheguei e tomei banho. Ao invés de eu dormir, porque no dia seguinte, às 9 da manhã, eu tinha que estar na Liberdade de novo pro curso, Sim. eu passei a noite em clara e li o livro Livro inteiro. inteiro. Caramba, que legal. Aí chegou no dia seguinte. Ela tava de novo, Ela a tava de tiazinha. novo, e ela ia continuar o curso. Daí ela falava qualquer coisa. Então, vocês sabem o que salvou o Walt Aí você Disney, não sei o que sabia. eu. A televisão, eu era a Hermione, sabe? A chata. Ela, eu sei, a televisão. Ela, isso, a televisão. E alguém sabe, não sei o que lá. Eu sei, foi o Ubi Wikers. Isso. E todo mundo assim, mas quem é essa menina, Aham. né? E foi aí que eu consegui o meu primeiro emprego de guia. Gente. Porque eu tava na sala e tinha uma Na hora dona, certa, no momento certo. uma Isso aí. dona de operadora, também viu deve ter você. pensado, quem é essa menina, né? Aham. E eu lá anotando tudo, interessadíssima. E foi assim que eu subi como guia trainee pela primeira vez. E é o que acontece muito que a gente vê hoje nos eventos da Universal, que tem esses quiz, essas coisas Sim, da sim. Disney que É vocês verdade, fizeram agora. hoje tá E mais tem o moderno, quiz, né? E O tem os Kahoot. prêmios e É. tal, E aí foi aí que você conseguiu. Gente Foi do assim que céu, eu que consegui. loucura. Naquela época não tinha prêmio nenhum, não. Eu Não, falava sim, de sim, enxerida. sim. Mas Mas ganhou eu um tava emprego, tão envolvida com aquilo, mas eu tava tão envolvida com aquilo que eu falei assim, meu Deus, quem é essa mulher? Quem é esse homem? Esse é o Walt Disney? Eu soube de Marceline. Aí que eu fui entender tudo. E aí quando você começa a entender a vida do Walt Disney, tudo faz sentido, Sim. né? As fichas começam a cair. E foi aonde eu conheci a Tia Ginha. Mas pra mim ela era uma pessoa intocável, uma celebridade, assim, algo, Mão barato. né? E como é que continuou essa amizade com a Tiaginha? Eu lembro que quando tive com a Tiaginha em 2018, 2008, eu tirei até uma foto pra gente, eu mostrei pra você. Ela convidou a gente pra escrever um livro, Sim, 2018. 2018, É. e falou, olha, eu convidei a Joyce porque são 2 partes nesse livro. É um livro chamado Guia dos Guias, que é uma Isso. caixa vermelha. É vermelha, é. Com dois livros, um azul e um amarelo. E ela falou, E você percebeu a conexão do universo? azul e Um do azul e um amarelo. Como é Isso. que pode, né? Orlando Ishi Ishi, e Magic Blue. Que É verdade. loucura, né? Verdade. E aí ela falou, você E a que gente tá já sempre... tinha esse livro. Já É, eu tinha também esse já livro, a gente tinha. já tem esse livro. Ainda temos ele lá. Ela deu um pra gente, autografou, que tá guardado lá em casa. E ela falou, eu vejo sempre, você tá sempre ligada às notícias, tudo de novidade, você sabe tudo, não sei o que e tal. E a Joyce é uma menina, ela me chamava de menina, e você Eu também de menina, né? tadinha. A gente, coisa fofa. É. E ela falava, e ela também é uma menina, e ela sabe tudo de guiamento, de viagens de Orlando, ela tem uma agência e tal, PPP. E vocês vão escrever esse Juntas, livro juntas é. ali. Ela E dali- ela queria relançar o livro, Isso aí. Exato. mas ela já não tinha mais condição de Condição de relançar. E ela fazer. queria que nós duas coisa, né, relançássemos menina? esse livro. Isso aí. é. E aí não lançamos o livro, mas lançamos
O Café O com Café Magia. com Magia, que inclusive é em homenagem à Tia Ginha. Total A gente em homenagem tem a ela. páginas falando da Tia Ginha, a gente fala muito sobre ela, desse legado que ela deixou para todos Não, nós, ela né? foi uma grande inspiração e eu acho que ela foi a pioneira para todos os guias que vieram depois, porque ela que abriu todos esses caminhos, né? Ela Os em guias, os 65, coaches, os palestrantes e tudo mais. tudo, Que tudo. começou com tudo. ela ali, né? Ela foi a pioneira. Eu sou grata o resto da minha vida por Ela ela. tinha uma oração, gente, eu achei tão linda. Teve uma vez que vocês fizeram essa oração, não foi no Fizemos. A aeroporto? gente sempre faz essa oração no curso para guias de Orlando da Academia da Magia. Então, a gente leva essa oração. E eu tive uma turma de guias quando a gente embarcou, a equipe do aeroporto, porque os guias são no curso para guias de Orlando presencial, curso prático, eles são divididos em turmas e eles têm que guiar alguns parques. E fazer vai ter algumas agora uma vai nova ter turma agora agora. em abril. Vai Isso ser aí. sensacional. Quem quiser fazer, já entrar em Exatamente, contato com a já Academia da Magia com a aproveita, gente. Isso aí. E aí, essa turma do aeroporto, esses guias que foram escalados para o aeroporto, eles levaram a oração para a gente fazer antes de embarcar. Legal. E foi tão bonito, porque juntou todo mundo, eles entregaram a oração para todo mundo e a gente leu. E isso no portão de Eu embarque. me lembro. Aí, quando a gente terminou de ler, todos os outros passageiros que estavam em volta começaram a bater palma. Pois é, que eu vi, Foi eu me muito lembro. Eu me lindo, foi lembro, muito eu me lindo. lembro. E essa sua paixão pro Walt Disney, você, hoje em dia, você é referência quando a gente fala Walt Disney, você traz muito isso na palestra que a gente vai falar aqui também. A gente trouxe, né, numa obra, né, que nós escrevemos agora, que teve o lançamento aqui na Cidade Maravilhosa, na Sim, Livraria da que Travessa. Foi muito legal. Que foi lindo. E você, então, se apaixonou por Walt Disney pela palestra da Tia Ginha. Sim. E dali você começou a estudar a vida e obra de Walt Disney, Tudo. todo esse legado dele. Isso foi em 94, 95, que eu conheci a história do Walt Disney, que eu comecei a ler o livro, que eu li o livro da Tia Ginha, e aí aquele livro virou meu livro de cabeceira. Então, eu li na madrugada toda, mas aqui eu lia uma vez por semana aquele livro. Virou Sim. a minha bíblia do lado da cabeceira, sabe? E eu começava a contar aquilo pra todo mundo. Eu virei a chata Do de rolê. falar do rolê. A chata do rolê. Eu falava, você sabia que o Walt Disney é isso? Sabia que o Walt Disney é aquilo? Então, eu comecei a falar do Walt Disney pra todo mundo. E tudo que saía na mídia, na época a gente não tinha revista Orlando Sim. Ah, Wish. pois é, Sim. amiga. Não tinha internet. Depois eu vou te pagar um chopp. Não tinha nada. Mas tudo que saía em jornais, revistas, eu recortava e montava uma pasta. Eu tenho essa Ai, pasta a até gente tem hoje. A gente tem também. Eu tenho essa pasta até Até- hoje. nós Até temos propaganda também. eu colocava. Isso. E o que passava na televisão, passava muita coisa no Fantástico naquela época. Silvio Santos, às Isso. vezes ele passava. E de vez em quando no Amaury Júnior. Ah, isso. Eu gravava no videocassete, Ai, naquelas fitas gente, cassetes. isso. Eu Isso aí. gravava, porque eu queria ficar assistindo e assistindo e assistindo e assistindo. Mas nessa época você não estava trabalhando com Não, turismo. não, Você não estava tava. estudando. Fazia tava em- faculdade, comecei a namorar o Paulo nessa época, deixava de sair com ele no final de semana para ir para os cursos da Tia Ginha, para essas coisas. Mas não trabalhava ainda com turismo. Mas já começou a despertar em mim Sim. alguma coisa, falar, eu acho que eu quero seguir por esse caminho. Na verdade, antes mesmo de eu fazer a faculdade, eu já quis fazer a faculdade de turismo. Porque eu já tinha feito eu já tinha ido para Disney, Aham. para Orlando, eu queria fazer a faculdade de turismo. Mas na época não era reconhecida pelo MEC. Olha, eu sou das antigas, Nossa, né? sim. Não era 3 anos e não reconhecida pelo MEC. Aí o meu pai não deixou. Falou, não, você tem que fazer uma faculdade, bacharelado e blá, 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 blá. Então eu fui fazer publicidade, mas meu sonho era ter feito turismo na época. Mas depois a vida me levou pro turismo e da onde eu não saio nunca mais. Você falou aí do Paulo, que foi quando você conheceu. Mas como é que vocês se conheceram? Uma curiosidade. Eu não sei, Você você não sabe? sabe? Não. Não. Vai contar É engraçado. agora aí pra Vocês sabem? gente. É engraçado. Vocês sabem? Aí, ó. Ah. Conheci ele no... Vocês sabem porque nós estamos hoje aqui com uma é. plateia Ah, aqui. é, eu tô falando tão natural. Temos nós estamos com uma plateia. plateia hoje Vieram- aqui que junto no vieram estúdio. junto com a gente, isso. Eu conheci participar. o Paulo no Pão de Açúcar. No morro? Não, Paulo? no Eu ia supermercado. perguntar, não no Rio, né? É, Essa não, é no Rio. fantástica. Mas o Paulo era do Rio. É. Por isso que eu perguntei. Não, mas ele veio É. pra cá depois que a gente já Sim. tinha se casado. Foi no pão, a gente trabalhava no Pão de Açúcar. Aí as pessoas falam, nossa, vocês trombaram um carrinho? Não. Eu trabalhava num call center e do Pão de Açúcar
da Lapa, lá no Rio. Olha, já tô falando lá no Rio. Viu? Lá em São Paulo. Já tá carioca. E o Paulo trabalhava no Pão de Açúcar de Santo Amaro. E era um call center que chamava Pão de Açúcar Delivery, que era o iFood hoje em dia, Certo. mas as pessoas faziam por fax os pedidos e a gente Jesus, embalava, caramba. recebia e as Sei nem o senhoras... que se trata Era isso. muito legal. Negócio. Tinha senhoras delivery. As senhoras Caramba. delivery eram donas de casa, trabalhavam no Pão de Açúcar e iam no carrinho fazendo as compras É da o pessoa. iFood, como faz hoje, né? E quando aí eles vão. embalava e eles entregavam na casa da pessoa. E aí fechou a unidade de Santo Amaro e todo mundo foi transferido para minha unidade da Lapa. E aí ele foi para lá. E ele fazia o quê também? A mesma coisa que eu, ele era atendente dos pedidos. As pessoas. E era muito engraçado, porque ligava a dona de casa. Então eu quero Um sabão em pó. Omo multiação. Aí você digitava. Agora eu quero 5 quilos de azeite tomate. galo Caramba. extra virgem. Era isso. E aí a gente se conheceu assim. E no primeiro dia que a gente se conheceu, que foi no dia 23 de novembro de 95, Olha. teve uma festinha. Ixi, mãe. À noite, a gente ficou e a gente Ei. começou a namorar e a gente nunca mais parou. Gente, que coisa. Aliás, Aí chegou em casa eu à na- tarde e vai dizer, não, porque eu comprei o livro e tal. Então, não vai colar de novo, não. Pois é. Eu namoro o Paulo desde o dia que eu conheci ele. Que legal. Caramba, que legal. É. né? Que legal. E foi seu primeiro namorado? Foi meu primeiro namorado. Que bacana. E eu também. Diz ele que eu fui a primeira namorada legal. dele. Eu assim espero. Legal, legal demais. Que legal. demais. Agora, uma pergunta, assim, agora é tudo de curiosa, né? Quando é que você achou, assim, quando é que você percebeu que você podia transformar essa sua paixão por Walt Disney, né, por Orlando que você tinha, em uma carreira? Você sempre teve isso, assim, em mente, que você falou, queria trabalhar com turismo, Sim, mas você estava lá no call center. exato. E aí, como é que você falou, não, vou abrir minha urgência, aquilo tudo que você falou. O Walt Disney pode ter... Apostar naquele que o seu pai não queria até, Sim, né? sim. Na verdade, eu comecei a trabalhar com turismo, levando os grupos para Orlando em outras operadoras, né? Porque daí eu fui contratada, mas Uhum. era só janeiro e julho. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava como CLT, tinha 30 dias de férias. Eu pegava 15 dias em janeiro, 15 dias em julho para julho, pra poder levar os grupos. Então, não tinha férias. Sim. Eu trabalhava 365 dias no Caramba. ano. Mas eu tava super feliz, porque eu queria estar em Orlando. Era isso que eu queria estar. E nisso já contamos quantos anos, amiga, nisso tudo Olha, aí? o primeiro grupo que eu levei foi em 95, então... Caramba, estamos em 2025, 30 anos. eu acho Isso que aí. eu parei, eu parei... É o nosso ano de casamento. Eu parei entre 2002 e 2010, porque eu casei, tive a Júlia e tal. E aí, em 2012, eu levei o meu primeiro Então grupo você está de comemorando 30 anos De carreira, no hein? Tu vê Exatamente. só. 30 anos tu vê de Legal. só. carreira, Eu completando 30 anos no jornalismo e você 30 anos na sua carreira. Olha, Caramba, que legal. tá vendo é. só. E aí, me fala, aí Então, você... e aí aí eu levava os grupos, então eu trabalhava só nas temporadas. E no resto do ano eu trabalhava com marketing, com atendimento e tudo mais. Quando que isso começou a levantar, assim, um quentinho no coração, eu trabalhei em muitas empresas e eu comecei a falar assim, um dia distante, eu quero ter uma agência de viagem onde eu possa levar os meus próprios grupos. Então, o meu foco era levar grupos. Por quê? Eu aprendi muita coisa legal nessas empresas que eu trabalhei, mas eu também vi muita coisa que não era legal. E eu falava assim, eu quero pegar o melhor de cada uma, Claro. colocar o meu toque e um dia eu vou ter essa empresa. Eu cheguei a fazer um plano. Quando eu namorava o Paulo, a gente tinha meio uma cabeça empreendedor, sabe? Mas dois duros, coitado. Era uma desgraça. A gente fez um plano num papel que chamava Projeto Agência de Viagem Joyce Paulo. Isso em 1997. Fizemos o computador. O Paulo tinha um computador na época com kit multimídia. Vocês lembram nossa disso? senhora, ainda tinha Sensacional. disquete. internet impressora, discada, aquela impressora matricial. internet Caixinha discada. de som destacável. Exato. pô. Nossa Aquele senhora. microfoninho. Sim, CD. lembra? Na cor do computador, né? Isso mesmo. Aquele bege, É, né? isso mesmo. Exatamente. O Paulo, eu não tinha. O Paulo tinha, comprou. Deve ser Rico, um rico, 486, rico. um Pentium. olha que 486, beleza. o dele era 386. Ó, não. viu? Ó. Ah, mas Windows. Não, como que é? Era Windows 36. Sei lá, era. desses isso daí, aí. desses PCs daí. Aí a gente imprimiu, tal, fizemos todo um projeto, mas ficou.
Depois de alguns anos de Magic Blue, Você ainda tem guardado isso? depois que de alguns bacana. anos de Magic Blue, a gente fazendo uma faxina nas nossas coisas, a gente encontrou esse Esse projeto. projeto lá. Eu já tava com o Como se Paulo. fosse um projeto de negócios mesmo. Um de plano você. de negócios, piloto, exatamente. claro. Só que Isso aí. do nosso jeitinho, Sim, né? Que a gente óbvio. não tinha menor experiência. E aí a gente encontrou esse projeto. Os dois olharam, isso tava na Magic Blue, porque eu levei tanta coisa que era minha de Disney, de Orlando, ficou lá. E a gente fazendo essa faxina, a gente encontrou, eu e o Paulo. A gente olhou, a gente começou a chorar, porque eu falei assim, cara, olha o que é a lei da atração, né? Quando você coloca no papel, Exato, né? Isso aí. Como tem tem força, um né? peso e uma força Você joga muito pro melhor. universo, Imagina. né? Isso Você aí. joga pro universo. E né? aí eu pensei, eu quero um dia ter isso, mas fiz o plano, nunca deu certo. Isso só em 2010, quando eu fui pra Disney pela primeira vez. E como eu contei no episódio Sim, anterior, que eu vai ter comecei que a fazer. assistir. Vai ter que Isso. assistir. Vai ter que assistir. Eu comecei a fazer os roteiros. E assim eu falei, então agora acho que agora chegou a hora de trabalhar. Na parte 1 aí que a gente gravou, a gente falou da parte de vocês, quando o Paulo veio trabalhar, né? E teve a Se juntou, virada de chave na virou a Magic chave. Blue. E a gente ouviu muito ele falando, não, a gente teve que se posicionar, porque aí eu já não era meu amor, é o Paulo e a Joyce. E aí eu quero saber de você agora. Como é que é, né? Você que era sozinha, né, tá no seu negócio, e você tem alguém que vai entrar para somar, obviamente, né, que vai trazer todos os conhecimentos que você sabe que são necessários, mas como é que era equilibrar isso tudo? Porque você antes fazia sozinha, então mãe, esposa, empreendedora, e aí já chama o Paulo para vir também, uma coisa que você era Sócio. só você e vira ter um sócio. Como é que foi isso aí para você? Então, muita gente faz essa pergunta porque fala: meu Deus, como é trabalhar com o marido? Ficar como é que 24 você horas aguenta? o tempo todo. Mas pra mim foi tão bom, porque o Paulo, ele tem uma competência que me completa. Eu não tenho essa competência que ele tem. E, ao mesmo tempo, ele não entendia nada de turismo que eu entendia. Então, foi, assim, um encaixe perfeito. Ele tirou de mim um peso das Te deu a coisas que eu tranquilidade. fazia que eu não gostava, Ele mas entrou eu pra precisava. somar mesmo. Pra Isso aí. somar. Tem os arranca-rabos? Claro que tem. óbvio. Sempre tem. Mas, no geral, ele me apoia muito nas minhas decisões e eu apoio muito ele nas decisões dele também. Então, já Acaba que são soma. 15 anos de Magic Nossa, Blue. mãe, né? Esse ano faz 15 anos, então... E tamo aí para mais 15, graças a Deus. E agora me diz outra coisa. Tem algum personagem, show, atração assim que simboliza essa sua conexão com o mundo da Disney? Alguma coisa que eu sei que você ama o Epcot, né? Amo Até quando a gente foi Epcot, fazer o amo, Creations e tal. Tem algum assim, o que mais te identifica assim, atração, show? O que mais me pega e me identifica, por incrível que pareça, é o Oswald. E eu vi que você trouxe o Oswald Sim, aqui. isso. É o Oswald, porque a história que envolve o Oswald... Pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe, né, que é um personagem que o Walt Disney perdeu. E quando ele perdeu o Oswald, ele praticamente perdeu tudo que ele tinha. Que já não né? tinha Já nada. não tinha quase nada. Então, é assim, em muitos momentos da minha vida, quando eu passo por algum obstáculo, é o Oswald que tá lá me lembrando Você que sabe sempre que há um recomeço. A gente traz o Oswald pra cá e o Walt Disney justo por conta dessa conexão, né? Não, eu acho E incrível. o Walt Disney tá ali, né, segurando o Mickeyzinho, É. tipo, ele perdeu, mas deu a volta por cima, Ele deu a né? volta por Certeza. cima. Então, assim, eu sei que quem representa a volta por cima toda é o Mickey. Mas eu vivo falando, se o Walt Disney não tivesse perdido o Oswald, talvez a gente nunca teria Exato. o Mickey Mouse. E talvez a gente não estaria nem aqui Exato. conversando. Porque foi o Mickey que foi o boom de todo o sucesso da Disney, né? Da criação Queria disso aí. fazer uma pergunta pra ela que não tá aí. Ai, Você sentiu algum tipo, nessa parte do turismo, algum tipo de discriminação já por ser mulher? Para enfrentar uma barra, para entrar nesse meio de turismo ou não? É um meio muito feminino mesmo. Eu vejo muitas É guias. um meio tranquilo. Não, eu senti muita discriminação quando eu trabalhava em multinacional, com marketing, com comunicação. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer um projeto para a LG, pode falar o nome? Claro. Fizemos um projeto para a LG e eu fiz o projeto de cabo a rabo, de todo o estudo de viabilidade do projeto. E eu era a pessoa que mais sabia daquele projeto da empresa. E na hora que a gente ia na empresa, a gente foi até a LG para apresentar, fui eu, meu diretor, mais 2 rapazes. E meu diretor falou assim, Joyce, você não vai apresentar? Eu falei, como eu não vou apresentar? Não, são todos coreanos e Não dá. mulher não é bem-vinda. Então aquilo foi
um baque pra mim, sabe? Então, sofri muito preconceito em outras áreas, mas no turismo, não. No turismo, eu acho que a mulherada, Ela domina mais, né? é o Ela nosso domina. território, é. Legal. Agora, vendo a mulherada que domina, em frente a tantas agências que a gente vê que levam grupos para Orlando, né? Eu sei, assim, vão dizer, mas é porque você gosta dela, não vale. Mas você tem uma outra postura quando leva. Não é aquele pessoal que sai gritando pelos corredores, aquela zoeira que o pessoal fala, chegaram os brasileiros, porque tem isso, né? Existe um preconceito ainda muito grande, Isso, não isso. só dos americanos e, né, dos estrangeiros para os grupos brasileiros, mas também dos próprios brasileiros. Tem brasileiro que tá indo com a família, que vê grupo, já se arrepia Exato. inteiro. Mas olha, um parênteses. A gente viu isso esse ano. E é complicado. Por isso que são agências, operadoras e operadores. Exato. Quando a gente estava dentro de um parque, né? Quando a gente estava lá, Nossa, foi uma coisa horrorosa. Porque as crianças estavam à vontade, né? Estavam fazendo a refeição delas. Grupo grande, famoso. A mesa famoso. já estava com todos eles ali. Eles simplesmente levantaram. Eles foram embora e deixaram a mesa toda suja. Aí, os americanos que Mas estavam eram em volta brasileiros? eram todos Ai, brasileiros. que vergonha. E de uma grande operadora. Mas uma mesa enorme, Joyce, enorme. Eu cheguei a filmar e eu falei... eu não me lembro o que eu fiz. Eu falei, gente... Não, ela ia... Começou a postar eu filmei a mesa e depois, quando eu saí, tava todo mundo com a camisa. E eu saí falando, não, porque é um absurdo. A Marcela falou, cara, eles vão ver, porque eles são grandes, eles seguem a gente, e eles vão ver, isso pode dar um problema e tal, não vamos criar confusão e tal. E tinha gente que queria sentar, porque tinha pouco espaço para sentar, e eram os americanos. Os americanos assim pra gente. E eles falaram assim, a gente sabe que não é de vocês, né? A gente, e tal. Ele, mas que coisa triste. Feio, né? Muito feio. Feio. Muito feio. Por E isso não que ter um guia, e eram jovens, mas a garota de 15 anos que tava ali. Isso. Mas era uma mesa gigante, mas era assim, refrigerante virado, pedaço de cookie, Isso. biscoito, Isso. arroz, feijão fora do prato. Um acho que jogou no outro, não sei. Porque tava um caos. E aí eles levantaram, tchau, tchau. E o guia... Eu falei, Nada. Marcelo, Nada. cadê o responsável por essas crianças, né? Isso Aí a gente ainda olhando assim, eu não sei se pensa que já são adultos, porque são 15, eu não sei se, né, do Mas que... pensem, isso Mas é é o mínimo de educação. E que o guia, um dos guias, sei lá, os subguias Não, eram tudo E aí, garototes também. na minha Tem isso humilde também, cabeça, eu pensei assim, não é todo mundo que tem educação. Mas era uma mesa assim, devia ter uns 20, 15 adolescentes. Se o pessoal não tem educação, eu acho que é o papel do guia chegar e falar, minha gente, vamos embora, Sim. né, deu. E vamos juntar Ou ele tudo, vir dar um né? confere. Sabe Eu não como, sei como é que- com adolescente, a gente... Às vezes acontece de algum adolescente sair por causa de educação uma mesmo. mesa. Mas os guias falam, ó, precisa tirar a sua bandeja, precisa jogar no lixo. Claro. Mas acontece às vezes com famílias, adultos. Aí quando é com família, como que a gente faz, né? A gente fala assim... A pessoa levantou, a gente fala assim, oi, dona Maria, acho que a senhora esqueceu lá na mesa. Aí ela, Então a gente fala com jeitinho, mas... Agora, se o passageiro não tem jeito, ele não tira, o guia tira. A gente tira. A gente jamais vai olha, deixar... tenho dúvida. Na hora que Não tenho aconteceu e eu saí falando, eu não sei se eu tenho certeza que se fosse um grupo da Magic Blue, jamais aconteceria Não ia isso. ficar pra aqui. trás isso aí. Aí ele, para de gravar isso, que tá aparecendo o pessoal, a roupa vai dar confusão, que não sei o quê. E que você eles sabe, Mona, muitas pessoas já me questionaram o porquê que eu dou os cursos para guias de Orlando. Para tantas pessoas no Brasil, você não tem medo, porque muitos porque concorrentes concorre, vêm né? fazer Tá todo comigo. mundo no mesmo E eu segmento. falo assim, de forma alguma, para mim é um prazer poder ajudar essas pessoas a elevar o nível da visão que os players lá de fora têm de nós. A Disney, Universal, Sim. SeaWorld, todos os outros Sim. players. Porque quando a gente eleva esse nível, fica bom para todo todos, mundo. pra todo mundo É a no nossa mercado, imagem. Eu sim. não quero que as pessoas olhem para essa cena que você viu e falem, olha lá os grupos de brasileiros. Sim. Isso é Que péssimo foi para o- mim, que para foi- Magic Blue, para todas as E o empresas. chato é que a gente passava por Orlando e, vira e mexe, a gente encontrava o mesmo O grupo. mesmo- Menina! Aí eu falava, meu Eu Deus falei, não é do céu, não é possível, eu falava. Eu que falei, meu perseguição. Deus, não é possível. Não é possível. O que eles Pois vão é, fazer? e aí começa a ficar esse rancinho, Sim, entendeu? que aí você quer ficar distante disso. Exatamente. Você sabe Então, que a minha Carol, a Ana Carolina, ela trabalhou como quick no Sunshine Seasons,
lá no Epcot, que é o nosso restaurante favorito. Adoro, E virou mais é. ainda por É conta verdade. dela Sim. ter ficado lá. E ela tinha toda uma interação com as crianças. Ela tocava pandorzinho, lembra? Ficava batendo. Aí tinha uma hora lá que ficava com as crianças e tal. E ela dizia que os coworking, né? O pessoal que estava ali trabalhando com ela, quando entrava grupo, eles ficavam arrepiados. E entre eles falavam, e ela estava ali no meio como brasileira, óbvio, e ouvia, eles falando, meu Deus do céu, vai começar. É isso aí. Então, olha que coisa horrível, Mas né? eu acho que tudo, para que você mostre uma boa imagem sempre, você se antecipar e você. A gente fala, né? Colocar o cliente dentro do táxi, que é explicar exatamente como tudo isso vai ser Sim. conduzido, é a melhor coisa. Então, quando a gente tá no parque, o que a gente faz? Chegamos no parque, vai fazer o parqueamento, as atrações e tal. Quando dá umas 10 horas da manhã, mais ou menos, alguém da nossa coordenação já vai direto no restaurante onde nosso grupo vai almoçar. Então, vamos supor, estamos no Magic Kingdom, vamos almoçar no Pinóquios. A nossa coordenação já vai lá e fala, olá, tudo bom? Eu sou a Carol, eu sou da coordenação da Magic Blue. A gente tá com um grupo de 50 passageiros, 80 passageiros, enfim. E nós vamos vir comer aqui por volta da 13h. O que você prefere? Você prefere que a gente já separe os lugares, que todo mundo fique nessa fila? Você prefere separar as filas? Então, as pessoas, os Não estão nem coworkers, acostumados, eles não estão nem né? acostumados. Eles, não, é porque a gente quer facilitar pra vocês. Então, Claro. o que vai ser mais fácil? Pedir por mobile order, Perfeito. para não sei o quê. Eu tenho uma parte que vai me pedir por aplicativo, outra parte vai pagar em dinheiro. Ah, tá bom, então vocês vão vir que horas, tal horas. Então a gente já vai separar essa parte aqui pra vocês. Aqui Perfeito. a gente já vai separar essa fila. E quando a gente chega, já tá tudo organizado. É e a gente diferente, faz de uma né? forma que flui tão rápido que em menos de 10 minutos todo mundo já pediu, todo mundo Que já tá beleza. sentado comendo. Né? Sem atrapalhar ninguém, sem atrapalhar. E não causa esse funcionários. clima, esse negócio que o pessoal fica nervoso porque vê o brasileiro. E eu ainda falei pra ele nesse caso dos jovens todos. Eu falei, caramba. Aí quando os americanos, o casal veio falar, ele, poxa, mas eu sei que não foi vocês, mas que feio, né? Porque a gente tava na mesa com eles. Eu falei, só Não, falta e aí achar que a dói gente tá mais no por mesmo... sermos brasileiros, né? Exato, né? E Muito trazer ruim. essa imagem, É. né? E aí, eu já emendo em outra pergunta com você. Você vem sempre estudando, se especializando, até para trazer isso nos cursos da Academia da Magia. Sim. Você fez recentemente um curso lá no Disney Institute. Metida ela. Ela é muito metida, Ai, gente. gente, foi No um Disney. sonho E que eu aí, realizei. porque assim, não é barato, né? E a Não. gente fala que o investimento, até para quem vai fazer um curso, né? A gente tem que. O investimento da gente, o nosso conhecimento é uma coisa que ninguém tira da Ninguém gente, tira, né? eu E falo. é o que nos diferencia no meio de uma multidão, Uhum. né? Assim, eu acredito muito nisso, a gente tanto acredita que, nossa, pra gente formar nossas filhas, botar nas melhores escolas, Uhum. né? E entrar em ótimas faculdades e tal, tem toda uma diferença. E você tá sempre se especializando, né? Assim, pra trazer sempre o melhor, pra trazer pros seus cursos. E você chegou no Disney isso. Era um sonho, porque não conta é qual barato, é o curso, né? como é que Como é, é que é? até Como é para que dar uma foi? dica para as pessoas Como que é querem que foi fazer. participar? Foi incrível, era Foi um agora, sonho. não Foi foi? em outubro do ano passado. Era um sonho que eu tinha há muito tempo de fazer, mas nunca dava. Às vezes não dava por Não conta dá da pela parte... grana. Pela grana, era puxado, porque hoje em dia tá mais ou menos uns 6 mil Aí, pra dólares. quem não sabe o que é o Disney Institute, Sim. explica aí. É um instituto da Disney que oferece cursos de gestão e empreendedorismo para líderes, para empresários, para gestores, para presidentes, diretores, enfim. E eles têm hoje em dia tem 4 cursos. Eles já tiveram mais cursos, hoje eles focaram em 4 cursos. E o curso que eu fiz foi Approach to Quality Service. Então, foquei em qualidade de serviço mesmo. Porque eu trabalho com serviços, né? Isso. Então, eu queria focar nisso. Tem para você fazer de liderança, de employment engagement, também para você trazer Sim, a a sua equipe para equipe. você. Uhum. Tem vários cursos. E eu foquei no Quality Service. E foi muito bom, porque eu penso assim, se eu sou mentora de tanta gente, eu preciso estar com os melhores mentores, com os melhores cursos. Então, eu preciso investir nisso para eu poder ter o melhor conteúdo sempre para passar para os meus alunos. E o Disney Institute foi uma grande virada de chave, porque a gente já conhece vários conceitos da Disney. A gente sabe das 5 chaves, a gente Sim, sabe muita coisa. sim. A gente lê muito, Até porque estuda. a gente tá no meio, a gente Exatamente, estuda, né? Mas quando você tá lá, você tá com outras pessoas, você conhece
vários outros empresários, vários outros profissionais. Olha que interessante, o governo americano manda aos baldes funcionários deles de todas as áreas para fazer Caramba, o Disney que Institute. legal. O exército japonês estava lá comigo. A gente tinha 2 pessoas do exército japonês fazendo o Disney Institute. Se qualificando. Muito bom. Porque lá no Disney Institute a gente já conhece os conceitos. Mas a gente aprende a aplicar isso no nosso dia a dia. Porque a gente vê lá as lixeiras. Uma lixeira a cada 30 passos. Poxa, que lindo, que legal. Tá, mas o que isso vai influenciar no meu negócio? Eu não tenho nada espaço para colocar Uhum. uma lixeira a cada 30 passos. Mas o conceito da lixeira, como é que você vai fazer a sua limpeza impecável dentro da sua agência? Processos, tudo Nos isso. seus processos. Então, a gente sai de lá com o plano pronto. Né? Então, isso foi muito, Foi uma muito semana? legal. Foram 4 dias. E você ia pro parque aplicar o que você... Você Íamos. aprendia na sala e ia pro parque Sim, pra... sim. E o que você, assim, que mais ficou marcado, assim, em você? Eu já tô fora daqui, que tô Não, indo. tá ótimo, vambora. Quando eu fui Essa no mulher aqui tem que Animal Kingdom... aproveitar, ela Tô inventando, sabe tô tudo. pegando, Quando eu fui no Animal Kingdom, eles perguntaram... E eu sou a Hermione do rolê, não tem jeito. Alguém quer, eu quero. Porque eu penso assim, oportunidade você não É pode agora. perder. Ai, com Lógico. certeza. Eu não sei quando que alguém vai me chamar de novo. É Então, óbvio. assim... E eu... Mesmo se você não souber a resposta, você diz que você quer ir? Não, nesse caso não era resposta. Não, mas era se assim, for, eu quem tô quer? falando outra coisa. Não, eu tô lá pra aprender. É Eu tô lá pra aprender. É Se isso eu aí. errar, É beleza, isso aí. o cara vai me corrigir, não Isso tem aí. problema. E aí, ele perguntou assim, quem quer ser a minha ajudante do dia? Eu não sabia nem o que era pra fazer. Eu quero. E aí ele me deu aquele... o cat eu sei, de pegar o lixo. Pick Trash, trash, uma coisa assim. é. Sabe o que é aquele... Sim. Que só pegar. os gestores usam, Isso. né? Ficam lá usando. Então, ele falou assim, a gente vai pra área de Pandora. Quantos alunos? São... Mais ou menos, mais 15, ou menos, 20? Não, Sim. uns 20 alunos. E aí, eles dividiram em 2 grupos. Foram 10 para um lado, 10 com facilitador, 10 com outro. São 2 facilitadores o tempo todo. E aí, eu fui. Ele falou assim, agora a gente vai na área de Pandora e nós vamos... o que você for encontrando de lixo, você vai pegando. Eu falei, tá bom. Eu não encontrei nenhum lixo, eu fiquei frustradíssima. Doida pra achar, poxa, um papelzinho. Doida pra achar um papelzinho. Pra não dizer que eu não achei, eu achei uma meia de criança. Peguei a meia, mas não tinha quase nada, assim. Tinha lá um papelzinho de bala, mas assim... Impecável, impecável. Então, a gente já sabe que a Disney é muito limpa. A gente já sabe de não vender o chiclete dentro do A parque, gente já sabe né? disso, mas quando você tá lá, realmente fazendo uma coisa, você fala, Fazendo cara... parte do processo e deles ali. Por que é isso? Porque é ensinado pelo exemplo. E aí, eu via o meu facilitador, ele falava com a gente, e daqui a pouco ele só um minuto, ele ia para uma criança e pedia para o pai tirar a criança de cima do muro, porque segurança em primeiro lugar. Então, assim, eu ficava prestando atenção nele. E ele tava lá com outro papel. Ele tava com um papel de facilitador do Disney Institute, Sim. né? Deveria ter outros cast members para ver, mas tá tão intrínseco enraizado neles, enraizado. né? E eu falo, eu quero que a minha equipe tenha tudo isso, sabe? Toda essa cultura enraizada dentro deles. Então, isso você aprende a aplicar na marcou prática. lá, Marcou muito, que eu falei, caramba, não tem papel. Então, e se tiver, Eu acho que ele já tão faz rápido. isso pra você ver que não tem. foi. Né? Não, ele, antes de você chegar, ele falou, ó, tá hora nós vamos pro parque. 8 horas, gente, limpeza geral. Tô chegando, geral, hein? né, que a gente Se vai tiver, chegar. ó, depois vai dar zebra, hein? E você sabe que não vende pipoca em Pandora, né? Sim, sim. Não vende pipoca, e eu achando que também era por causa do conceito Aham. da temática Sim. e tal. Mas é também por causa da sujeira. Como é que pode, Incrível. né? Não é? Pra não Incrível. ter ali. Exatamente. Até porque no chão, de noite, se você tiver com um piso sujo, você não você tem não vai ter aquela experiência é. completa. Vai estar uma parte, vai estar falhando daquela luz lá, que já dando spoiler pra quem não conhece Pandora, né? Mas que acende, tem aquela bioluminescência dentro do chão, né? Então foi incrível. Aí a gente trouxe alguns conceitos, porque lá você tem gente da saúde, gente de tecnologia. Então você faz os seus grupinhos depois de discussão e você aplica isso. Como a gente vai aplicar isso no hospital? Como a gente vai aplicar isso na agência de viagem? Legal. E um aprende com o outro. Eu saí com tantos, mas tantos insights.
Tanto que o Up Day que eu fiz o ano passado com a minha turma foi todo em cima do Disney Institute. Ai, E que eles legal. amaram. E agora eu vou ter Up Vai Day de ter novo, agora, semana né? que vem. Vai Na ser semana incrível. que vem. E que você falou legal. que foi um investimento de quanto, mais ou menos? 6 Hoje em mil dia. dólares. Não, só o curso foi $6.000. Isso não estava incluído. A passagem, Hospedar. A hospedagem que você tem que ficar no... Não é que você tem que ficar. É que Mas é mais fácil. Começa às 7 horas da manhã. Então, você fica no Contemporary para Ai, facilitar. que É chiquíssima, né? chique, Essa é a né? melhor Chique. justificativa, né? Vou ter Quantos que ficar dias? lá. Quantos dias de 4 dias de 4 curso. dias. É. E mudou a sua visão também nessa questão de liderança? Você tinha um líder dentro de esses Facilitadores. São os líderes de vocês ou não? São os professores, eles são os professores, né? E realmente, assim, a Disney escolhe a dedo, porque eles têm uma didática incrível, um carisma. Não é à toa, né? Até o inglês deles, porque ele é todo inglês. O Disney Institute tem programas em português também, mas não é todo ano, não é todo período do ano, e geralmente são grupos fechados. Mas até o inglês deles é um inglês claro, é um inglês Pra com uma todo pronúncia mundo para poder- todo poder- mundo. E a acompanhar. gente teve a oportunidade de conhecer lá o Disney Institute. Foi o Disney Institute, né? Sim. Porque as nossas meninas fizeram o ICP. Aham. Então a gente já teve que pegar e tal. E a gente Eu acho entrou... que vocês foram no Disney University. Ah, eu acho que foi no Disney ser. University. Pode Pode ser ser. que tem lojinha, Pode que é onde ser. elas Isso, estudam. é. Eles não vão no Disney Institute. O Disney Institute é só... Só. Pra O Disney parte de- Institute, na verdade, ele não tem uma sede. O que ele tem um escritório lá em Celebration, Sim. que é a parte administrativa, mas ele tem as salas temáticas que fica no Contemporary. Ah, Antes eles faziam Entendi. nas salas normais Sim. de eventos, Sim. né? E aí, cresceu tanto depois da pandemia. Ah, por isso que você ficou no Contemporary. Exatamente. É mais Cresceu fácil, já tanto tá ali. depois da pandemia que eles transformaram as salas do Disney Institute. Você não imagina. E não pode filmar nada, não pode nada, né? Nada. Pois é. São salas assim. Primeiro que você senta num sofá que gira, que a mesa abre, que não dele. sei o quê e tudo mais. E aí você tá lá, você tem um telão aqui, um telão aqui, um telão aí, mas eles não estão passando a mesma coisa. Então, uma hora começa aqui. Aí daqui a pouco eles jogam pra cá, você vira pra cá. Daqui a pouco você joga pra cá, você vira pra cá. Então, uma hora você tá de frente, uma hora você tá por último. E é muito dinâmico. E aí, cada dia tem uma temática diferente. Um dia é Haunted Mansion. Ai, que legal. Outro dia é Torre do Terror. Mas aí eles vão trazer aquela temática, Sim, pra aquele aula. assunto pra aula, né? É sensacional. Aí tem uma geladeira com Coca Light, Coca Zero, Diet Coque. Coke, água, E café, não blá, é blá, blá. Pepsi, Não é Pepsi. É Coca. E Mickey Bar, à vontade. É legal. A É vida legal. do rico é diferente. É. né? Os mimos Que aí, ó. delícia. É Não, diferente, né? eles sabem encantar nos pequenos detalhes. E você fez a palestra, agora já mudando aí. Você fez você começou a fazer palestra, você hoje faz bastante palestras. Graças a Deus. E você entrou nessa vertente de palestra, né? Sim. Acho que eu que te vi. Você foi minha madrinha. Foi a hein? madrinha, te chamei para fazer no Orlando Wish Day em 2018, quando a gente comemorou os Isso 10 aí. anos da revista. E você, depois de lá, você teve os eventos também. Quer dizer, na verdade, você já vinha à frente da Academia da Magia, quando você fazia os eventos, que você dava as aulas. Sim, eu dava você as aulas. falava, você reunia Uhum. todo mundo ali e tal. E aí você começou a entrar nessa vertente de palestrante, Joyce Ferreira. Sim. Palestrante. E aí, como é que foi essa transição, assim, para esse lado de palestras? Foi muito natural e foi muito espontâneo mesmo, porque algumas pessoas me chamavam, me convidavam, e você não quer vir aqui falar sobre a vida do Walt Disney? Você não quer vir aqui falar Sobre a sua sua experiência. E aí eu fui aceitando esses convites. E no começo, logicamente, fui indo de coração. E aí eu comecei a perceber que eu gostava muito de fazer aquilo, que as pessoas saíam impactadas. E eu acho que esse é o melhor termômetro, né? É o Verdade. melhor. Então, quando você fala e as pessoas, no final, vêm falar com você, falar, puxa, obrigada, foi muito importante o que você falou, tocou no meu coração. Falei, cara, é isso, eu já gosto tanto de ensinar, né? Mas, às vezes, em uma hora de palestra, você também consegue despertar coisas das pessoas. E aí foi onde eu consegui. Aí sim. Aí eu falei, então vamos profissionalizar? Vamos profissionalizar. Fiz um Media Kit, Isso. aprendi no Creations, É. fiz um Media Kit. A Gi me ajudou, fizemos tudo bonitinho, montei
separei todas as palestras que eu já tinha feito, ajustei essas palestras. E, no fim, eu já dei palestra pros mentorados do Carlos Wizard. Ai, que legal. Com o Carlos Wizard assistindo. Gente, que legal. Tava lá, né? De fralda, de morrendo de medo. Sim. Mas foi muito legal. Então, assim, vai abrindo muitas portas. Esse mundo de palestra é muito legal, porque você conhece muita gente interessante. Muita gente, né? E vai abrindo outros caminhos que você nem imagina. E acaba que tá relacionado com o seu meio ali, né? Com o turismo, com a sua paixão por Walt Disney. E você, quando faz as palestras, elas são mais sobre o Walt Disney, sobre a vida dele, é sobre você? Não, na verdade, sempre tem um toque de Walt Disney, né? Mas Até eu tenho... porque não tem como não ter, É né? difícil não relacionar. Exato. Mas, assim, eu tenho palestras que falam sobre jornada do cliente, que inclusive foi uma palestra que eu fiz exclusivamente para Orlando Wish em 2023 e virou uma palestra de portfólio, que é uma das que mais pedem. Legal. Tem uma palestra que eu falo sobre Você comparou ser único. as marcas, não foi Comparei essa? as marcas. Falo da jornada do cliente, da retenção sim, e o LTV. Tenho a palestra sobre Dois Homens Além do Tempo, que é a comparação da vida do Walt Disney com o Sheikh Mohammed. Você sabe que eu nunca vi ninguém relacionar e falar, né? Eu vi pela primeira vez em você. Eu sei que tem um mundo gigantesco, mas pelo meu conhecimento, pelas minhas buscas, sempre, né, de querer saber mais, eu nunca ouvi alguém falar. Não, e eu achei e foi engraçado, simplesmente sensacional. Porque eu já tinha ido para Dubai várias vezes. Chique. Mas a Quantas trabalho... vezes você foi para Dubai? Eu não fui pro Skydome lá. Não foi. Skyview. Precisamos levar Moni e Marcelo para Dubai. Eu já fui levando vários grupos e tal. E eu sempre admirei o modo como os Emirates, que são os deles lá, os locais, né, respeitavam e admiravam os sheiks dos Emirados Árabes, que cada emirado tem um sheik, né? E o Sheikh Mohammed, que é o sheik de Dubai, eles têm uma admiração muito grande, porque realmente ele transformou tudo aquilo, né? Ele criou do nada, no deserto, uma grande potência. Sim. Em todo lugar que você vai, tem a foto dele. Você vai em hotel, tem a foto dele. Você vai nas lojas, tem a foto dele. Todo mundo admira muito. E aí eu comecei a Ele conseguiu colocar Dubai numa rota de turismo mundial, né? E aí eu fiquei intrigada com isso. Por que as pessoas gostam tanto dele? E comecei a pesquisar na internet e tudo mais. Comprei o livro dele. 2 livros, na verdade, biografias dele. E estavam todas em inglês, eu não consegui em português. Mas li, porque eu queria entender. Quando eu li aquilo, e ele tem 10 princípios da liderança. Quando eu olhei aqueles 10 princípios, eu falei, cara, isso daí tem muito do Walt Disney. E aí eu comecei a relacionar uma coisa com a outra, uma coisa com a outra. Quando eu vi, eu falei assim, é um paralelo. O voo são 14 horas de viagem. Você leu o Não, eu vi um documentário no voo, que eram 12 capítulos. Eu assisti o documentário e escrevi a minha palestra no voo de Dubai para São Paulo. Eu tava sentada longe do Paulo. Quando eu cheguei, a gente desembarcou. Eu falei assim, já tenho a minha próxima palestra. Como assim? Eu falei, tá aqui. Gente, que coisa. E realmente, os dois são homens, assim... muito admiráveis, extraordinários. Gente, que coisa, né? Que legal. coisa. E aí, eu vou te perguntar outra coisa. Fizemos o nosso livro, a gente sempre fala aí pautado aí em Walt Disney. E a gente trouxe esse livro, que são 365 frases de Walt Disney, que nós fizemos aí a 4 mãos, quase a 6, né? Não, verdade. Gi? Quase a 6. Mas como é que foi fazer... agora eu pergunto para você, mas como é que foi fazer o projeto desse livro? A gente entrou, né, quando a gente pensou em fazer o livro, como é que surgiu essa ideia e como foi escrever esse livro aí a 4 mãos? É para falar a verdade, a real, nua e crua, ou é para deixar bonitinho pro podcast? Pode falar a verdade sempre. Real, não foi fácil. Não, né? Foi um grande desafio, né? Foram muitas e muitas noites e madrugadas, né? Fins de semana, né? Eu lembro que a Júlia vinha trazer sanduíche pra mim, subia com a minha coquinha e meu sanduíche, porque eu não descia nem pra comer. Eu me lembro que teve uma época... Atestar, teve uma época que eu cheguei com a Joyce e falei, Joyce, é o seguinte...
É muita coisa, né, Joyce? É muita coisa. Como é que a gente vai fazer, amiga? Amiga, vai dar tempo. Porque a gente tinha uma meta, né? E Sim. isso também é muito É importante, como o Walt importante, Disney fazia, né? exatamente. O Walt Disney, ele tinha, né? Lembra na Disneyland, quando ele ia Sim. inaugurar a E Disneyland, ele falou, botou, vai o tempo ser tal data. tal data. Vamos que vamos. E aí você tem que seguir aquilo ali. E a gente botou a data porque a gente tinha o Magic Makers. A gente tinha o Magic Makers. E ainda bem que a gente tinha o Magic Makers, porque se talvez não fosse o Magic Makers, não sei se o livro ainda estaria pronto. Pois porque a gente ia falar, então a gente vai lançar. Mas sabe o que é, Marcelo? Eu e a Mônica, uma taurina e uma virginiana, nós somos muito perfeccionistas. Loucas, né? Loucas. Claro. Então, que bom que a gente tinha a meta que era o Magic Maker. Senão, a gente ia estar revisando esse livro até Sim, hoje. ia sim. estar. Né? Com certeza. E o livro nunca ia sair, né? E é aquela Até coisa, porque- o ótimo é inimigo do bom. É porque isso. tem Isso que aí. Até faz, por- depois melhora. Até porque a gente tem a rotina da nossa vida, Sim. né? Do nosso dia a dia. Além trabalho, mãe, que nós somos, né? Casadas. Donas de casa. Minha filha casando Nossa, naquele ano, não, né? tudo, Ela casou tudo. em junho. Dia Sim. 14 de junho foi o casamento da Carol. Então tinha um casamento todo Todo pra pra, organizar, né? Pra trazer é. ele aí. E olha que a gente começou com um ano e pouco antes, Sim. né? A Sim. fazer o casamento. O pessoal fala, nossa, mas vocês são muito antecipados. Não. menina." Eu falei, Se pudesse, começava antes até, né? Deixa. Não tinha vaga. Não tinha vaga, eu gente. sei, A data como que é. eles Um ano e meio queriam, antes já não tinha porque vaga foi quando no salão. conheceu, porque quando não sei o quê. Aham. Gente, abstrai disso, qualquer data tá boa. Não. O importante é casar, a gente falava. A gente já não aguentava mais ir mudando de casa de festa. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas assim, depois... Às vezes, depois não. Às vezes até hoje, eu olho e falo assim... Mas, rapaz, fui eu que fiz isso mesmo com a Mona? De verdade, às vezes eu não acredito que a gente conseguiu fazer uma obra dessa num tempo recorde, porque Sim. foi num tempo recorde. Mas o que eu falo? Tudo que você foca, cresce. Exato. E a gente botou um foco tão grande Botamos, nisso, né? né? Eu acho que a Mona não aguentava mais ouvir minha voz e eu não aguentava mais ouvir a voz dela agir. Então, coitada, já tava subindo A pelas gente já fez a paredes. cirurgia, lembra da A gente vista? toda operada. Eu falei, meu Deus. E a gente tinha um grupo, e nesse grupo a gente mandava uma... E o mais legal é que a Gi, ela entrava, quando a gente... Ela ficava ouvindo, eu e Joyce ali falando, Ai, né? gente, Joyce, não sei era o quê. Aí a mediadora. gente botava aquelas carinhas que era o cabritinho comendo a mesa, lembra? De desespero e tal. E aí eu me lembro quando a gente, assim, tava no fundo do poço, tipo, mortas, cansadas e tal. Porque chega uma hora que você não consegue mais criar, né? Porque a gente quer escrever, não é um livro de frases. E aí chegava uma hora que assim, eu acho que eu já escrevi sobre isso. Isso. Não, eu não vou Sim. escrever mais isso. Mas o que eu vou falar? Eu já não falei isso? Isso, pois é. E porque não é doido. você pegar as frases que a gente botou no disclaimer do livro, né? Que é baseado naquele livro de coach que já existe de Walt Sim, Disney. sim. E então a gente trazia a explicação, a gente trazia uma aplicação prática, Sim. né? Pra aquilo inspirar a vida das pessoas que vão estar lendo. E tinha uma curadoria de fatos históricos que a Joyce quis trazer. Eu falei, minha amiga, já não tá satisfeita? Playlist. Tem Playlist. Eu falei, vamos meter QR Code que tem na revista. cada né? hora Tinha- uma inventava a uma gente vai coisa. botando- E aí eu me lembro quando tava assim, no auge do desespero, tipo, a gente exausta, né? Tipo assim, cara, eu vou parar hoje, tipo, 2 da manhã, meia-noite, tal. Aí entrava a voz da Gita. Eu tenho um orgulho danado de vocês. É verdade. Que vocês são grandes, que vocês, que eu tô aqui pra Exatamente. sonhar com vocês, que vocês são... Gente, Dava que um projeto gás. lindo. Ela entrava... Isso aí, meia-noite. Uma da manhã. Era que foi. Mas E eu sei aí- que 4 você tava em pé, né? Eu tava em pé às 4. Eu era Porque da pra dar- madrugada e Eu de manhã, e da a- madrugada da noite, eu sou da você madrugada da manhã. é. Impressionante. E aí eu acordava, eu me lembro que 4 da manhã eu já levantava. E depois eu não precisava nem de despertador. Já entrou tanto na rotina, porque era toda noite toda igual. noite, toda E noite. era também. E aí, quantos fins de semana eu me lembro, eu falava com o Marcelo, eles desciam pra praia ou pra piscina. E eu ficava na varanda. Eu falei, via pra varanda pra me inspirar, né? Pra Aham. ficar ali, botava a música da Disney, que tá na nossa sim. playlist também no Spotify. É. E aí eu botava aquelas músicas pra trazer aquela inspiração pra gente continuar fazendo. Mas assim, não é fácil. Mas foi muito gostoso escrever, Nossa, não foi foi? maravilhoso. Que projeto lindo que a gente fez. Eu conheci né? muita gente através desse livro, pessoas que vêm falar todos os dias. Vocês alegram nossas Sim. manhãs. A gente recebe tanto carinho, Tanto. tanta mensagem. Verdade. Muito, muito. Legal, E, né? e o mais legal é a gente ver fazendo parte da rotina das pessoas. Inclusive, Eu adoro quando eles lá postam. no nosso Instagram, que é @café com magia o livro, tem um destaquezinho que é a rotina. Que então todo mundo que vai postando, a gente vai subindo para ali. Uhum. Então, assim, ter um livro que faça
parte da vida das pessoas. E a gente teve a proposta de trazer esse livro, ele sendo impresso. A gente falou, não vamos para a Amazon, não vai ter nada digital, porque a gente quer que a pessoa tenha mesmo ele na esse mão. ritual, ele é um Esse- ritual, Exato. né? E a gente teve todo um cuidado com as cores, com a paleta que a gente foi Nossa. fazer. A A página, gente deixou né? os designers Doidos, né? Que a doidinhos. gente queria melhorar, Não, queria isso mudar. daqui eu não quero, essa cor não, não, é. essas estrelinhas Isso, não, sim, essa sim, sim. fonte não. Exato, a gente escolheu a fonte, mas foi desafiador, né? Tanto para mim, para você, à frente aí das duas empresas, Sim, sim. né? A Júlia com você em casa, o Paulo. A Júlia já tinha ido pro ICP. Ela foi Sim. em novembro do ano passado e ela, durante esse período, ela estava no ICP, ela Eu voltou me lembro, e eu eu me continuei lembro. E fazendo. você E ela continua. foi, viajou, voltou. Foi. Sim, Ainda sim. teve Nova York. Teve que Nova você lembra, a York, Gita? Ela no foi pra Nova meio, York. Não é, gente? Teve... Olha, foi. Mas saiu, né? Tá aí um Saiu, sucesso, e um sucesso lindo, né? Um orgulho mesmo. E aí, pra terminar, porque o nosso tempo já acabou, óbvio, né? O que falta ainda na sua trajetória, assim, pra você? Tem algum sonho pessoal seu? Você já formou sua filha, né? Ela tá estudando agora, Tá. mas já saiu da escola. Já fez o ICP, que Já também fez, faz parte do nosso foi. sonho, Faz não parte tem do nosso jeito. sonho, porque com a gente tá certeza. nesse meio. Eu lembro quando a Ana Carolina passou, parecia que a gente ia ganhar na loteria. Primeiro porque pra entrar já é um processo, dificuldade né? tremenda. Pra aquele negócio tem que limpar E, o cachê do Mona, computador. você se lembra? Você foi a primeira pessoa que eu contei, porque eu tive a notícia, eu tava em Orlando. Tava isso. Você ia eu me pegar lá na eu feira. ia para o Magic Kingdom com a Mona. Isso. E aí eu recebi a notícia, ela me mandou no grupo da família, Foi, ela e o Paulo, a gente foi. comemorando. E aí eu fui pegar você na Foi, casa da da Fernanda. Fê. Cheguei lá, eu falei, Mona, tem uma Você ótima é a notícia. primeira pessoa que eu vou Você é a primeira contar, pessoa. não A sei Júlia quê. passou no ICP. Gente, foi muito, é uma Foi emoção, muito. A né? gente comemorou lá no Magic A gente Kingdom, tirei comemorou, foto. ficamos com um Muito botãozinho, né? Nossa, a gente tirou foi foto. demais. Porque além de ser um processo que é um processo que milhões de pessoas, sei lá, pra entrar e você tem 5 segundos pra se Não, é conectar. uma loucura. Sim. Gente, E vocês participaram desse Sim, processo com a gente, com a né? gente, sim. Uma É tava, verdade. A gente se tava a conectou. Beca, a Gi, Eu, É a verdade. Pri, você, isso, todo eu, mundo no pra no- quem no conseguisse pegar a computador, vaga ali e limpa cachê e faz não sei o quê. E aí você entra e você saber que a sua filha, que, né, seu fruto com o Paulo, você trabalha com isso, e você sabe das chaves, e você sabe de processos que a sua filha vai participar Não, e a e fazer mudança a de chave magia das nossas acontecer. filhas também, de Sim, ter elas participado. voltam totalmente outra, transformadas, Impressionante, né? É outras, impressionante, né? é. Mas assim, você então o sonho é dela e a gente tá falando do sonho dela. Mas aí você tem algum sonho ainda, um grande sonho pra realizar? Eu tenho alguns sonhos, assim. Eu quero conhecer todas as Disneys no mundo. Você Ainda já não conhece conheço. quais? Conheço Orlando, Califórnia e Paris. Tem uma preferida? Eu amo da Califórnia, eu amo da Califórnia. maravilhosa. Mas como cidade, Orlando é incrível Sim. e aí eu, né? Na Califórnia não tem Epcot, É não tem verdade, Guardiões da é Galáxia. verdade. Não Mas tem Guardiões da Galáxia. então. É. Mas enfim, quero conhecer ainda todas as Disneys do mundo, quero fazer todos os cruzeiros da Disney possíveis e tal. Então esses são sonhos Que dá pra realizar, alcançáveis e tal, sim, né? sim, sim. Agora, pessoalmente mesmo, eu acho que Deus foi muito bom comigo, eu já realizei tanta coisa, eu trabalho com o que eu amo, eu tenho uma família maravilhosa. Eu peço a Deus que Ele me dê netos. Eu quero ser né? vovó. Ai, coisa É, boa, né? Eu não também. sei como que essa Menina, juventude hoje em dia, pois vocês é. querem Não, casar, você- quer ter filho. Pois é. Então eu queria tanto ter Eu netinho. falei muito, a gente fala muito isso. A Ana Carolina casou agora, em 14 de junho. E aí, assim que casa, a gente fala, bom, e aí, então? Pressão. Cadê, né? Cadê o neném? Cadê ela? Não, e eles são todos planejados. Já, Não, né? daqui a 2 anos, que aí botamos aqui no papel, porque aí a escola, não sei, a gente fala, não faz muita conta, se fizer conta, Não vai vai, ter, é. não vai, não sei o que, a gente tá ficando mais velho, né? Cadê ele, né? isso aí. Mas assim, pra gente terminar, o parque preferido é o Epcot. O Epcot. A atração favorita, você acabou de falar de Guardiões da Galáxia. É melhor? Você não conhece? Lógico que Não, eu Ah, conheço. tá. Você não, e como a é que minha é? favorita. É a favorita dele. A É. minha A dela é do, Pandora. É a Pandora, É do Pandora. Avatar. Eu É amo. maravilhosa Aquela também. conexão do Banshee, quando eu sento ali. E aí a gente se conecta nele pelo Não, rabo, né? é. Menina, eu tenho uma conexão ali. Aquele Aquela- rabo. Não é tem uma conexão com aquele Banshee. É a minha favorita. maravilhosa, é eu amo ela. maravilhosa. E show favorito? O Happily, pra mim. Happily Happily Ever Ever After. É. Mais do que o Wish? Não, é assim.
o Wish, eu costumo dizer que o Wish tirava as nossas lágrimas, né? Foi da onde a gente tirou a revista Wanda Sim, Wish. o Wish tirava as nossas lágrimas. Então, assim, em termos de emoção, ele tocava mais. O Happily, ele tira o nosso... Uau! Porque a tecnologia Sim. do Happily Ever After É demais, né? é superior do Wishes, né? Então, assim, eu fico meio que dividida. Agora, o Happily, ele tem um fator emocional pra mim, que foi quando eu comecei a levar os meus grupos mesmo, profissionalmente falando. Na verdade, eu já levava os grupos antes. Mas quando a coisa se consolidou, quando os grupos ficaram grandes, ônibus, 2, 3 grupos ao mesmo tempo, foi quando veio o Happily Ever After. Então, a gente tem vídeos desses momentos e marcou muito. Então, toda vez que eu ouço a música, eu me arrepio dos pés à cabeça, porque eu lembro de todo o meu passado, todos os obstáculos que foi para eu conseguir me consolidar em grupos, que era o meu objetivo principal quando eu criei a Magic Blue. Lembra que eu falei, eu quero uma empresa onde eu possa levar meus Sim. grupos do meu jeito. E demorou, não foi de um dia para o outro, mas o Happily, ele embala tudo isso. Ai, coisa linda. Muito Vamos legal. terminar? Vamos. Meu Infelizmente, amor, né? Isso aqui vamos era pra ficar ficar hora, dias e dias obrigada. aqui Eu conversando. amei. Por você estar aqui na cidade maravilhosa, tá aqui Foi doando um seu prazer. tempo, conversando. Quero voltar muitas e muitas Volte, vezes. volte, Cariocas volte. me receberam tão bem. Ai, todo mundo Ó, vocês ama, são né? Ama você. Então temos parte 1 pra você que tá vendo aqui Isso. com a tia Joyce. Volta aí, porque tem vídeo porque bom tem pra ver. com o Paulo e com a Joyce também. Falando de negócios. Falando de Isso. negócios, da gestão. inteligência artificial aí, Sim. que dizem que vão substituir os agentes. É. Tem que assistir lá. Tem que assistir É. lá. E assim a gente se despede, Uma né? pena, né? Mas Uma enfim, pena. ela tem que voltar pra São Paulo, Ah. gente. Gente, um beijo, beijo. Obrigado, até a mais. próxima. Tchau, tchau, pessoal.